Graça e paz. Seja bem-vindo ao Jornal da Fé. Notícias que edificam e fé que transforma. Amém. Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva e estamos com mais uma edição do Jornal da Fé. Queridos, será que Bolsonaro pode ser solto? Vamos ver isso daqui a pouco. Temos também uma idosa de 84 anos, uma vovó com muito respeito, que batizou, rendeu-se ao nosso Senhor Jesus Cristo. Temos também uma mãe, uma filha que morreu nessa guerra que não acaba, que não para, Estados Unidos, Israel, Irã. Tem coisas que é só Deus. E Flávio Bolsonaro aparecendo. Agora, deixa-me pedir, por favor, para você que está do outro lado. Se você puder ir lá nos comentários fixados, o primeiro comentário fixado nosso, tem um pedido, uma ajuda que eu peço para você. Vai lá ler, procure entender direitinho o que está escrito, assista o vídeo que está lá e depois, se Deus tocar no coração, você nos ajuda. Mas não perca tempo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, seja membro do nosso canal, tem o link das lojas parceiras também lá na descrição e venha participar conosco. Cada dia nós estamos aqui com mais uma edição do Jornal da Fé, não é isso, pastora? Graça e paz, pastor. Eu sou a pastora Juliana Silva e vamos à notícia. Flávio Bolsonaro e Tarcísio fazem primeira agenda conjunta de pré-campanha na AgriShow. Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas participaram nesta segunda-feira da primeira agenda conjunta de pré-campanha durante a abertura da AgriShow em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O encontro reuniu produtores rurais, empresários e lideranças políticas em um dos maiores eventos do agronegócio da América Latina. Durante a visita, os dois trocaram elogios públicos e reforçaram o alinhamento político para as eleições de 2026. Flávio afirmou que Tarcísio tem capacidade para comandar o país, enquanto o governador paulista destacou a importância do senador no cenário conservador nacional. Nos bastidores, a agenda conjunta foi interpretada como um gesto estratégico de união entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. A movimentação também é vista como tentativa de consolidar apoio no agronegócio, setor considerado decisivo em disputas eleitorais. Além do simbolismo político, os dois ouviram demandas do setor sobre crédito rural, infraestrutura, logística e redução de custos para a produção agrícola. Agora, pastora, é interessante que eles brincaram. O Tarcísio falou para o Flávio Bolsonaro, né? Ano que vem você é o presidente. E o Flávio Bolsonaro respondeu da mesma forma. Olha, dentro de breve, um dia também você vai ser presidente. Quer dizer, aquele aconchego entre amigos ali, dizendo que um ou outro serão os próximos presidentes do país. E o senhor acredita que essa união fortalece a direita para 2026? A direita ultimamente está brigando muito, né? É o Nicolas, é o Eduardo. E é claro que isso ajuda e fortalece sim a direita. A direita tem que ser unida, gente. Uma coisa que nós não podemos criticar a esquerda é que eles não são unidos. Eles são realmente unidos. Fica tendo essas briguinhas de bastidores que fica sempre tendo na direita, viu, pastora? Tarcísio surge como o principal nome conservador para a presidência? Olha, pastora, o tempo vai dizer isso. Eu não tenho essa mesma opinião, não. Eu creio que não, viu, pastora? O agronegócio continua sendo decisivo nas próximas eleições? Sim, o agronegócio faz parte do país, faz parte da essência de São Paulo, principalmente do interior ali, Ribeirão Preto. Então o Brasil é um país agrícola, né? Então com certeza faz parte da essência. Kleber Lucas canta Tempo Perdido da Legião Urbana em bar e vídeo viraliza. Kleber Lucas voltou a repercutir nas redes sociais após viralizar um vídeo em que aparece cantando a música Tempo Perdido, clássico da Legião Urbana, durante a apresentação informal em um bar. As imagens circularam nessa semana e geraram forte debate entre internautas e seguidores do artista.
No vídeo, Kleber Lucas interpreta trechos da canção em clima descontraído, acompanhado por músicos e com o público participando da apresentação. Parte dos comentários elogiou a versatilidade musical do cantor e a escolha de um clássico da música brasileira. Outros usuários questionaram a participação do pastor em ambiente secular e o repertório apresentado. Essa não é a primeira vez em que o artista aparece envolvido em discussões sobre a aproximação entre música gospel e repertório popular. Kleber Lucas é conhecido por posicionamentos mais abertos em temas culturais, o que frequentemente divide opiniões dentro do meio evangélico. Olha, pastor, eu vou ser bem sincero. Será que a luz tem que andar no meio das trevas? É um questionamento, pastora. E a senhora, que pergunta que a senhora me faz? O senhor vê problema em um cantor gospel interpretar clássicos da música popular brasileira em ambiente público? A Bíblia diz assim, pastora, sim, sim, não, não. O que passar disso é o que, pastora? Isso é maligno. Se é procedência maligna, pastora, de forma nenhuma, a gente tem que sim pegar as pessoas lá do mundo e trazer para a igreja. Agora, não levar a igreja para o mundo. Há uma diferença, pastora. Até que ponto os artistas cristãos podem transitar fora do meio religioso sem comprometer o seu testemunho? Como a senhora disse ontem, pastora, hoje você evangélico parece que é uma coisa assim, meio que ser, como se diz assim, moda, né? Igreja cheia, diz que tem cantoras evangélicas que eu não enxergo, mas cantando de qualquer jeito em cima do altar, mostrando o corpo. Aí vai pro samba, vai pro pagode, vai pro forró, vai pro carnaval e diz que vai evangelizar para trazer pessoas para a igreja. Bom, pastora, tem um ditado popular que diz assim, diga com quem tu andas, né? Eu direi quem tu és. É mais ou menos por aí. A reação nas redes foi exagerada ou legítima na sua opinião? Eu acho que a rede tá dando ibope para ele. E sim, o que eu entendo é que uns gostou, outros não. Claro que cada um tem a sua opinião, nós temos que respeitar. Tá bom, gente, vocês vão achar bonito daqui a pouco um pastor tá em cima de um palanque dançando forró. É normal? Tem coisas que nós temos que entender. O cara tá louvando a Deus na igreja e ele canta uns hinos realmente bonitos e depois tá dando legião urbana. Tempo perdido. Que tempo perdido é esse? Será que é o tempo que ele adorou a Deus, que ele serviu a Deus? Foi tempo perdido na vida dele? Morre aos 94 anos a evangelista internacional Marilee Aiken. Marilee Aiken morreu aos 94 anos no último sábado, conforme o comunicado divulgado por seu ministério e confirmado por familiares neste domingo. Reconhecida como mundialmente por décadas de pregação, programas de televisão e cruzadas evangelísticas internacional, Marilee era uma das vozes mais conhecidas do movimento cristão carismático. Nascida em 1931, dedicou mais de 6 décadas ao ministério cristão, fundando a organização Marilee Aiken Ministries e levando mensagens de fé para diversos países. Sua atuação ganhou notoriedade por grandes eventos evangelísticos, livros publicados e programas transmitidos para milhões de pessoas ao redor do mundo. Entre os momentos marcantes de sua trajetória está a realização de encontros multiuditários em países asiáticos e do Oriente Médio, com forte presença missionária. Líderes cristãos e de diferentes partes do mundo lamentaram a morte e destacaram o seu legado de evangelização, ensino bíblico e influência internacional. Que interessante, né? Foi uma vida dedicada a Deus, dedicada ao ministério dela, aquilo que Deus colocou na vida dela. E nós sabemos que tudo tem seu tempo. E ela, aos 94 anos, uma idade boa, viveu bem, chegou a hora do Pai recolhê-la, né, pastor? E qual o principal legado dela para a Igreja Mundial? Os ensinamentos, né? A dedicação, a entrega, a virtude, a vida dela, a história dela, totalmente diferente do outro que nós lemos. O uso da mídia na evangelização continua sendo tão importante quanto no tempo dela? Com certeza, pastora. Hoje, a Bíblia fala que a palavra do Senhor ia chegar aos 4 cantos, e a forma que a palavra de Deus chega a todos os cantos do mundo não é através de ir o próprio ser humano até os confins da terra. É através, né,
da mídia digital, do YouTube, do Facebook, do Instagram. É uma forma. A gente daqui mesmo, tem gente dos Estados Unidos que assiste nossa programação, tem gente de Portugal, tem gente da Argentina. Quer dizer, nós nunca fomos, né, pastor, nesses lugares, mas nós sabemos que pessoas de lá nos assistem. Como novos líderes podem aprender com a trajetória da missionária? É o exemplo de vida, é o que eu já falei, o exemplo de vida. Se você comparar a vida dela com alguém ou algumas pessoas nos dias atuais, você vai ver que realmente tem uma diferença. Zagueiro do Cruzeiro comemora gol exibindo Cristo vive em mim. Um zagueiro do Cruzeiro Esporte Clube chamou a atenção ao comemorar um gol exibindo a frase Cristo vive em mim na camisa por baixo do uniforme. O lance aconteceu em uma partida recente da equipe e rapidamente repercutiu entre torcedores e nas redes sociais. Após marcar, o defensor retirou parcialmente a camisa oficial e mostrou a mensagem religiosa estampada na peça interna. A celebração foi recebida com aplausos por parte da torcida presente no estádio, enquanto vídeos do momento passaram a circular amplamente na internet. A atitude também gerou debates sobre manifestações de fé no esporte profissional. Muitos internautas elogiaram a coragem do atleta em declarar publicamente sua crença, destacando que jogadores têm usado cada vez mais o esporte como espaço para testemunhos pessoais. Nos bastidores do clube, o gesto foi tratado como manifestação individual do jogador, sem qualquer conotação institucional. O Cruzeiro segue focado na sequência da temporada e na briga por objetivos importantes no calendário nacional. Parabéns para esse jovem, viu, pastora? Ele merece, foi bom que nós possamos sempre ter a oportunidade de ter essas manifestações, que elas não sejam proibidas pelas instituições. Se fazer isso na Olimpíada, a pessoa é até desclassificada. Mas parabéns para o rapaz. O senhor acredita que as manifestações de fé no futebol impactam positivamente quem assiste? Claro, com certeza. Se eu e a senhora estamos aqui falando disso, é porque de uma forma ou de outra, isso mexeu até comigo e com a senhora. Você imagina quem não é evangélico? Jogadores cristãos têm responsabilidade de maior ao testemunhar em público? Claro que tem, pastora. A gente, todos nós que somos servos do Senhor, principalmente uma pessoa que é famosa, notória, que está ali na mídia, ela tem que viver de bons exemplos, porque o que ela faz, acaba outras pessoas indo atrás, né? Como equilibrar celebração esportiva e mensagem espiritual em momentos de grande visibilidade? Fazendo tudo com respeito, com amor, com carinho, sem ofender, pastora, a religião, a fé de ninguém. Deve analisar nessa quarta-feira veto de Lula ao PL da dosimetria que pode beneficiar Bolsonaro. O Congresso Nacional deve analisar nessa semana o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao chamado PL da dosimetria, proposta que altera critérios de penas para condenados pelos atos de 8 de janeiro. A sessão conjunta está prevista para os próximos dias e mobiliza governo e oposição em Brasília. O projeto foi aprovado anteriormente pela Câmara e pelo Senado, mas recebeu o veto integral do Palácio do Planalto. Parlamentares da oposição articularam derrubar a decisão presidencial, enquanto a base governista tenta manter o veto e evitar desgaste público. Parece, pastora, que isso vai acontecer amanhã, nessa quarta-feira, e nós esperamos que isso seja realmente confirmado. Detalhe para vocês aí, quem foi que vetou foi o Lula, tá, gente? Tem muitas pessoas ali, mas não sou Bolsonaro. Ora, não é porque você não é Bolsonaro que as outras pessoas têm que pagar, entendeu? Agora tem que ver realmente o que aconteceu. Isso pode beneficiar realmente Bolsonaro, ele pode ter um alívio maior, graças a Deus, ele está pelo menos por 90 dias em casa, né? Mas quem sabe assim ele consegue aumentar esse tempo de ficar em casa, e também aqueles que já cumpriu sua parcela de ficar preso lá, que foi condenado, possam ir para casa e viver em paz. O senhor acredita que justiça e política estão se misturando nesse debate? Se fosse só nesse debate, estava bom. Mas o duro que é tudo que está acontecendo já há uns 8 a 10 anos no Brasil, né? Lula saiu por quê? E por que o Lula também foi condenado? Não estou culpando o Lula porque saiu, não porque ele está preso,
Mas ele saiu por quê? Se ele foi condenado, ele devia, e por que soltaram ele dessa forma toda? Então, assim, tem algumas coisas que no Brasil que eu não entendo. Então, realmente, política e justiça no Brasil está meio complicado, pastora. O Congresso deve revisar penas já aplicadas ou manter decisões judiciais? Olha, antigamente as decisões judiciais tinham mais respeito, mais admiração. Só que esses ministros dos últimos dias, infelizmente, eles estão muito na mídia. Uns envolvidos com roubo aqui, outros envolvidos com outras coisas ali, que a gente até evita de comentar. Mas a gente grava na memória algumas coisas, como uma mulher que passou um batom, foi condenada a 14 anos de prisões. Então, algumas coisas que a gente não entende, pastora. É complicado. Esse tema pode influenciar diretamente a eleição de 2026? Claro. E não só pode, como já está influenciando, né? Nós não sabemos até onde que isso vai chegar. E vamos ver então o que vai acontecer. Você que está aí do outro lado nos assistindo, você vota, é ano político, é ano de votar para presidente, senador, governador e também deputado federal e estadual. Então analisa bem quem você vai votar esse ano, já vai verificando o que você concorda, o que você não concorda. Deixa eu abrir um aspas aqui, pastora. Nós estamos com um pedido muito especial lá no primeiro comentário fixado no nosso canal. Vai lá e dá uma olhadinha no nosso pedido. Quem sabe você pode nos ajudar. Se Deus te trouxe até aqui, de repente você pode fazer mais e nós só temos que agradecer. Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã chega ao 59º dia com impasse no Estreito de Hormuz. O conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã chegou ao 59º dia nesta semana, mantendo tensão elevada no Oriente Médio e preocupação internacional com o futuro do Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. Nas últimas horas, autoridades iranianas voltaram a começar restrições no tráfico marítimo da região, enquanto forças navais aliadas aos Estados Unidos ampliaram o patrulhamento para garantir a circulação de navios comerciais e petroleiros. O estreito é responsável por parcela significativa do transporte global de petróleo e gás. Israel segue em estado de alerta máximo diante da possibilidade de novos ataques indiretos dos grupos aliados ao Irã na região. Já Washington mantém apoio militar e logístico ao israelense, além de reforçar presença em bases estratégicas próximo ao Golfo. Vamos ver até quando? 59 dias, é isso, né, pastora? Exatamente. Até quando vai durar essa guerra? Nós temos aquela lá, pastora de Rússia e Ucrânia, que já passou de 4 anos. Mas vamos ver, é só Deus na graça. Como líderes cristãos, pode se posicionar diante de guerra com impacto global? A Bíblia diz bem claro, ore pela paz de Jerusalém, ou seja, ore pela paz de Israel. Os líderes políticos que com certeza impactam. Não é à toa que eles estão sendo a estrela aonde está morrendo muitas pessoas e até injustamente. O Senhor acredita que conflitos no Oriente Médio têm também dimensão espiritual? Claro, a Bíblia diz isso, né? Quando nós lembramos de Magog, quando nós lembramos do Irã, quando nós lembramos de Pérsia, então a gente vê que isso vem desde o princípio do mundo. Qual a mensagem a igreja deve transmitir em tempos de medo e instabilidade internacional? É a paz, né, pastora? A única mensagem que nós da igreja podemos refletir nesse momento e transmitir para as pessoas é a paz, é a oração, é a adoração a Deus mediante tudo isso que está acontecendo. E não é fácil para ninguém. E é só Deus para ter misericórdia de nós, né, pastora? Mãe e filhas brasileiras morrem em ataque de Israel no Líbano. 2 brasileiras, mãe e filha, morreram após um ataque aéreo atribuído a Israel no sul do Líbano. Segundo informações divulgadas por autoridades locais e repercutidas internacionalmente, o caso gerou forte comoção entre brasileiros no exterior e reacendeu preocupações com civis em áreas atingidas pelo conflito regional. As vítimas viviam na região afetada e estavam em uma área residencial no momento da ofensiva. Equipes de resgate atuaram após os bombardeios para retirar moradores e prestar socorro aos feridos.
Até o momento, não houve confirmação oficial detalhada sobre a identidade completa das vítimas pelas autoridades brasileiras. Parece, pastora, que além de morrer a mãe, a filha e o pai, que era libanês, também morreu. E tinha mais um filho que está internado. Infelizmente, isso é as consequências da guerra, né, pastora? Como a igreja deve reagir diante da morte de inocentes em guerras internacionais? Oração. A oração é a chave da vitória. Pedir paz e tentar, no máximo possível, interceder diante de Deus por tudo isso que está acontecendo. O senhor acredita que o mundo tem falhado em proteger civis nesses conflitos? Pastora, na guerra, por mais que eles falem que protege, eles não protegem. E sempre sobra para o civil. Isso é na Ucrânia, isso é em outros lugares do mundo. É onde tem guerra, afinal, sempre sobra para os civis. Qual a mensagem espiritual pode ser levada às famílias enlutadas por tragédias como essa? Que o nosso Senhor, bom Deus, possa cuidar de cada uma dessas famílias, porque é momento de dor, é momento de tristeza, é momento de lágrima, e nós sabemos que é só Deus nesse momento, pastora. Idosa de 84 anos emociona ser batizada em Cuiabá. Uma idosa de 84 anos emocionou fiéis e internautas ao ser batizada em Cuiabá, durante o culto realizado nessa semana. O momento foi registrado em um vídeo e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, sendo compartilhado por centenas de pessoas. Nas imagens, a senhora aparece sendo auxiliada por líderes da igreja até o local do batismo, recebendo aplausos e palavras de incentivo da congregação. Após a cerimônia, familiares e membros presentes celebraram com abraços e lágrimas de emoção. Bonito, né? Deus, ele não olha idade. Deus olha uma coisa muito interessante, pastora. Salvação. A Bíblia diz que uma alma é mais importante, pastora, do que o mundo para Deus. E é isso que Deus está fazendo. Qual o significado espiritual de alguém decidir se batizar aos 84 anos? É mostrando qual é o tamanho de Deus nas nossas vidas. É mostrando que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O maior significado espiritual, pastor, que eu posso entender é a salvação. É a conversão de uma pessoa rendendo-se aos pés do nosso Deus. O senhor acredita que testemunhos assim fortalecem a fé de outras pessoas? Claro, eu estou até com os olhos enagrecidos, porque é emocionante, é interessante, é bonito, é lindo e é principalmente salvação na vida de uma pessoa. Que mensagem a igreja deve passar para quem acha que já passou da hora de mudar de vida? Quem sabe a hora, a gente costuma dizer, né, que é a própria pessoa, mas é Deus que sabe a hora que é certa. Nós só temos que dar a iniciativa. O que a palavra de Deus nos ensina, pastora? Vinde a mim, todos cansados e oprimidos. Então, vinde a mim, todos. Ele não está falando de idade, ele está falando que venha todos. Vamos agora, pastor, ao pensamento do dia. Que nosso Senhor Deus possa ter transmitido para você, através dessa mulher que batizou aos 84 anos. Você pode estar em 50, você pode ter 60, você pode ter 30, independente da sua idade. Eu quero dizer para você que ainda é tempo. Morreu na guerra, foi domingo, a notícia saiu segunda-feira, uma mãe, uma filha e também um pai, ou seja, uma família. E o quarto integrante dessa família está no hospital. Gente, você não sabe se daqui a um minuto você pode estar vivo ou morto, mas Deus sabe. E o momento é esse, de nós olharmos para Cristo. Aproveitando esse ensejo, quero pedir você que está aí nos assistindo até esse momento, tem um pedido meu. Não sei se você sabe, eu sou deficiente visual e está lá no comentário fixado. Vai lá, se você puder nos ajudar, entender o que está acontecendo, vai ser de extrema felicidade para nós. Não perca tempo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, tem o link das lojas parceiras também lá na descrição. Seja membro do nosso canal e assim você vai fazer parte do grupo de membros. Lá tem oração, pregação, tem devocional, tem campanhas e tem uma equipe preparada para te atender. Fique na paz, porque com ela nós estamos indo embora amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com mais uma edição do Jornal da Fé.